Olá! Para combater algumas doenças ou uma dorzinha de cabeça que seja, todo mundo conhece alguma receita caseira. Muitas vezes o remédio está numa planta cultivada no quintal de casa ou comprada num mercado como este. O Globo Universidade de hoje está em Aracaju para mostrar como a medicina popular está sendo estudada na Universidade Federal de Sergipe. Você vai ver como é importante investigar esse tema, não só para verificar a eficácia desses tratamentos alternativos, mas também para conhecer os riscos que algumas substâncias naturais representam. Você vai ver também outras pesquisas desenvolvidas pela Federal de Sergipe. Desvendando o passado. Esta professora estuda fósseis marinhos para entender como se formou o Oceano Atlântico. Ciência para todos. Este aluno de jornalismo criou um blog para divulgar as pesquisas desenvolvidas na universidade. Tesouro escondido. Ele aplica conhecimentos da química na produção de potássio de uma importante mina de Sergipe. O Globo Universidade está no ar. Basta dar uma olhadinha numa banca de feira como essa para encontrar uma infinidade de plantas indicadas para curar tudo quanto é tipo de doença. Alfafa, antigripal, estimulante do apetite. Ele é bom também para todo o sistema nervoso. Na Universidade Federal de Sergipe, essas receitas populares são estudadas a fundo. Dos 61 cursos oferecidos aqui, 19 estão envolvidos nessa investigação. Aqui no campus mesmo, os pesquisadores da UFES já encontram algumas plantas que são usadas pela população como remédio. A tarefa deles é comprovar o poder medicinal atribuído a elas. O primeiro passo para isso é a coleta de amostras, que é o que esses alunos já estão fazendo aqui. O professor Charles Estevam é coordenador do Laboratório de Bioquímica e Química de Produtos Naturais aqui da Universidade. Professor, essa planta aqui qual é? É o pau-ferro, conhecida como Caesalpinia férrea. E ela é usada para quê pela população? Essa planta é muito utilizada para atividade anti-inflamatória, como cicatrizante e atividade anti-inflamatória. E ela é tão popular que tem no quintal de todo mundo e tem no quintal da universidade também, né? Tem no quintal e é popular, ela é muito conhecida. Professor, por que apesar dela já ser usada pela população para essa finalidade anti-inflamatória, precisa ser investigado também? O objetivo da investigação é comprovar esse efeito medicinal que a população usa e, comprovando esse efeito, nós podemos isolar os compostos e testar em modelos in vivo e in vitro. E caso não comprove, informar a população que essa planta não tem esse efeito e informar dos males que ela pode causar pela utilização. Depois da coleta, os ramos da planta são levados para o herbário. Aqui ela vai ser identificada para que os pesquisadores tenham certeza da espécie que estão analisando. Enquanto isso, as amostras das entrecascas são colocadas numa estufa, onde ficam por 3 dias. Depois de seca, a entrecasca da planta fica 5 dias misturada ao etanol num recipiente como este. A etapa seguinte é a evaporação desse álcool, que é feita naquele aparelho ali. Vai restar então apenas o extrato da planta. Ele vai ser depois misturado ao metanol e levado para este aparelho aqui, onde está trabalhando o Antônio, que é aluno do curso de mestrado em biotecnologia. Antônio, o que você consegue ver aí? Aqui a gente utiliza o HPLC para verificar, né, os compostos que possuem o extrato. Aqui a gente faz um perfil cromatográfico para verificar qual a fase móvel melhor para o meu extrato. Em seguida, a gente faz o isolamento e a quantificação dos marcadores químicos presentes no extrato. É um verdadeiro mapeamento das substâncias, né? Isso. Aqui vai identificar quem é quem que está no extrato. Se contém flavonoides, se contém catequinas, né? Se existem taninos. É um perfil, né, do que existe de fato no extrato. Vou saber aqui do professor Charles por que é tão importante ter esse raio-x da planta para se desenvolver a pesquisa. É importante para que possamos conhecer esses marcadores que estão presentes nos extratos e comprovar o uso popular
e saber quais são os compostos que estão envolvidos com esses efeitos farmacológicos. Sem conhecer profundamente as características dessa planta, fica inviável pesquisar qual é o potencial medicinal que ela pode ter? Fica inviável porque você pode até pesquisar o potencial medicinal, mas fica inviável você afirmar quais são os grupos, os marcadores que estão relacionados com essa atividade. Estão diretamente ligados a essa atividade farmacológica. Com todas essas informações, já é possível fazer os primeiros testes com os extratos da planta. Por enquanto, apenas em pacientes como estes. É o que você vai ver já já. Eu escolhi estudar produtos naturais porque é uma área que eu acho bastante interessante e que eu vejo um grande desenvolvimento, não só para evidenciar o uso das plantas naturais para a população, como também a descoberta de novos medicamentos. Meu nome é Maria Helena Zucon, sou professora do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. Estou trabalhando com os fósseis marinhos de Sergipe com o objetivo de entender a origem e a evolução do Oceano Atlântico. O estado de Sergipe é privilegiado no estudo da história da origem do Oceano Atlântico porque durante a separação da África e da América do Sul ficaram preservadas as camadas de rocha com os fósseis que contam essa história da separação da África e da América do Sul. As pesquisas se iniciam com o trabalho de laboratório, onde com os mapas geológicos nós identificamos as localidades onde ocorrem as camadas marinhas de Sergipe e vamos identificar onde que estão essas camadas em campo. E aí partimos para o trabalho de campo, que é localizar esses pontos. Localizado nas camadas marinhas, nós vamos começar a coleta de fósseis. Após a coleta dos fósseis, nós trazemos o material para o laboratório. E o laboratório, nós passamos a fazer a preparação dos fósseis. Aí nós vamos iniciar um trabalho de taxonomia, que é fazer a identificação do fóssil para poder, após essa identificação, comparar com as outras regiões do mundo onde ocorrem também essas espécies. Aqui temos alguns moluscos fósseis que ocorrem em Sergipe, como o gastrópodo, o bivalvo e o cefalópodo. O cefalópodo é um importante datador das camadas marinhas de Sergipe e é um grupo extinto. Mas temos ainda os que ocorrem hoje, que é o Nautilus, é um representante dos cefalópodos atuais. Ele é um grande nadador dos mares atuais. Esse projeto pode contribuir para o estudo global da origem e desenvolvimento do Oceano Atlântico. Então, são alguns dados importantes que a gente pode fornecer sobre essa evolução da costa brasileira. E, ao mesmo tempo, é importante que os estudantes locais conheçam esses fósseis para poder entender a história de Sergipe. Conhecendo a história de Sergipe, eles poderão contribuir também para a preservação do ambiente. É aqui no Laboratório de Farmacologia da Inflamação que os pesquisadores da UFES fazem os estudos pré-clínicos com os extratos de plantas que têm potencial medicinal. O primeiro passo é dar essa substância via oral para ratinhos como esse aqui, olha, com a ajuda de uma seringa. Depois é induzida uma inflamação no animal para ver de que forma que ela vai reagir com esse extrato. O Janison é aluno de mestrado em biotecnologia. Vai me explicar como que é feito esse monitoramento, Janison? Então, nesse caso aqui em especial, nós provocamos a inflamação na pata do animal, né? E essa inflamação nós avaliamos através do hidropletismômetro, né? Um equipamento simples, né? O qual é constituído de um cilindro que tem um líquido apropriado para ele, né? Vinculado a um sensor, o qual vai avaliar aí essa variação no nível da água, né? Quando colocarmos a pata do animal ali dentro daquele cilindro, que fazemos da seguinte forma, né? Já em um volume já que nós conhecemos, né? Então, essa variação do líquido da água, né, é dada em ml, né? E lembrando que nós avaliamos essa mesma pata, né, antes de provocar a inflamação, né, para sabermos o quanto que variou depois de ter provocado a inflamação na pata do animal. E como que é feita essa comparação? Quais são os parâmetros que vocês usam para verificar a ação do extrato nessa inflamação?
Então, aqui trata-se de apenas um animal, né? Mas lembrando que o experimento ele é constituído de vários animais, né? De vários grupos, né? Nós temos um grupo que vai ser tratado com um placebo, né? Outro grupo que vai ser tratado com uma droga que nós já conhecemos, que tem um efeito já comprovado, que inclusive é utilizado na clínica. E o grupo daqueles animais que serão tratados com a droga que nós estamos testando, né? Com o extrato que nós estamos testando. Para então comparar esses grupos e sabermos se a substância que estamos testando tem realmente um efeito anti-inflamatório. A professora Sara Tomás é quem coordena esse laboratório. Professora, o fato dos alunos terem essa oportunidade aqui de desenvolver a pesquisa na universidade também é uma oportunidade também deles treinarem uma habilidade importante do pesquisador, que é a paciência, né? Porque o resultado não sai de imediato, né? Com certeza. O resultado não sai de imediato e nem sempre sai o resultado esperado. Nem sempre os resultados são positivos. Tá? Muitas plantas, extratos de plantas utilizados pela população, né? Os quais nós tentamos validar, né? O uso terapêutico desses extratos nem sempre é verídico. Professora, a gente viu aqui o teste da eficácia do extrato dessa planta. Agora, é importante também verificar se ao invés de fazer bem, ela pode fazer mal? Sim, com certeza. Tá? Os fitomedicamentos ou os extratos, né, oriundos de plantas, eles também podem causar efeitos tóxicos. Tá? Então, além de se provar a eficácia, estudos toxicológicos também são necessários para que isso seja passado à população antes de qualquer ensaio clínico, tá? Que viria posteriormente. Isso é importante também para a população saber que aquele remedinho natural que foi passado a receita de pai para filho pode também fazer mal, né? Sim. Se for usado incorretamente. Com certeza. Se ele produz uma resposta terapêutica, né? Se ele é eficaz no tratamento de uma inflamação, tá? Ele também pode causar efeitos colaterais. Na verdade, está causando ações, tá? Como drogas sintéticas também causam. Então, está podendo também causar efeitos tóxicos. É errada essa ideia de que chazinhos, né, que extratos de plantas não causam mal nenhum e pode se tomar à vontade. Depois dos testes com ratinhos, o próximo passo das pesquisas farmacológicas é investigar a ação dos produtos naturais em humanos. É o que você confere daqui a pouco. O que eu mais gosto na pesquisa farmacológica, além de cuidar dessas belezuras aqui, são os experimentos e as grandes amizades que fazemos no laboratório. Meu nome é Diógenes de Souza Santos, sou aluno do 8º período de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Eu faço um blog de divulgação científica que serve como uma proposta de divulgação do que é produzido na universidade para a sociedade. A ideia do blog surgiu porque há uma carência na imprensa local de matérias que divulguem as pesquisas desenvolvidas aqui no estado, tanto da universidade quanto de qualquer outro centro de pesquisa. Para fazer a matéria para o blog, eu busco as pesquisas no próprio site da universidade e aí entro em contato com o professor, entrevisto, tiro foto dele e aí depois eu escrevo o texto em casa mesmo e publico na internet. Eu vou mostrar a primeira matéria que eu fiz para o blog, é sobre um objeto simulador de mama para diagnóstico de câncer de mama em mulheres que têm silicone. Os professores desenvolveram esse objeto com materiais bem baratos e biodegradáveis. Essa foi uma das matérias mais acessadas do blog até agora. A principal dificuldade de fazer o blog foi fazer com que as matérias fossem atrativas, traduzir o que a pesquisa pode acrescentar à sociedade, levar isso para o texto de uma forma mais clara, objetiva, fácil de ser compreendida pelo leitor. O blog me ajudou a descobrir ainda mais a fundo o jornalismo científico, descobrir mais da universidade e até me deu a chance de escolher o caminho a seguir na profissão, quando eu me formar, que é o jornalismo científico. Eu espero que o blog crie uma cultura de divulgação científica no estado, que ainda é meio carente, e que mais pessoas possam se interessar por ciência, não só jornalistas, estudantes de jornalismo, mas a sociedade em geral. É muito importante estimular a formação de profissionais que trabalhem com divulgação científica, especificamente jornalismo científico, que ainda há poucos profissionais, poucos veículos, em relação ao conhecimento que se produz no país. Neste laboratório da Universidade Federal de Sergipe, não importa a estação do ano. A laranja é sempre a fruta mais cobiçada.
ou melhor, o óleo da laranja. Os pesquisadores querem descobrir se ele é capaz de combater a ansiedade. Os estudos aqui já estão na fase de testes com voluntários, que são feitos como nesta simulação. Quem topa participar da pesquisa, primeiro é submetido a uma avaliação da frequência cardíaca e da tensão muscular. O voluntário depois é submetido à inalação do óleo, o que dura 5 minutos. A partir daí, novas medições das condições fisiológicas e psicológicas vão ser feitas no laboratório para verificar o nível de ansiedade dele antes de fazer um teste importante no computador. Aqui ele vai ter que exercitar a atenção, a memória. A ideia é provocar a ansiedade que se pretende combater com o óleo da laranja. O Tiago é aluno de mestrado aqui da universidade, está envolvido também nessa pesquisa. Tiago, por que mesmo durante esse teste você liga aí todos os eletrodos para poder verificar o que está acontecendo com o voluntário? Então, a gente está aqui para manter o registro das medidas fisiológicas dele, frequência cardíaca e tensão muscular. Antes da realização do teste, nós vamos fazer esses registros aqui e ao longo de toda a tarefa do teste. Durante e depois são mantidas essas medidas para a gente avaliar se há alguma alteração ou não nessas condições fisiológicas dele, do voluntário. A professora Flávia Teixeira, quem coordena o Laboratório de Fisiologia do Comportamento. Professora, quais os resultados que vocês já chegaram até agora? Bom, até o momento a gente testou 3 doses diferentes do óleo de laranja, foram 2,5 gotas, 5 gotas e 10 gotas, e 2 dessas doses tiveram um efeito interessante, né? A gente conseguiu não eliminar completamente a ansiedade, mas a gente conseguiu reduzir significativamente o pico de ansiedade, né, que aparece durante a tarefa. Então isso já é um dado bastante positivo. A partir disso, é possível afirmar que o óleo da laranja tem um efeito de controlar a ansiedade ou ainda não? Na verdade, nessa situação, né, que a gente tem voluntários saudáveis que estão ansiosos neste exato momento, a gente consegue dizer que sim, é capaz de prevenir essa ansiedade, que seria uma ansiedade, vamos dizer assim, de desempenho, de performance, mas a gente ainda não sabe se seria um tratamento eficaz em pacientes que sofrem realmente de transtornos de ansiedade. Isso ainda seria uma próxima fase do estudo. Havendo essa comprovação, o que precisaria para que esse óleo da laranja fosse comercializado para esse fim de controle da ansiedade? Então aí a gente precisa da participação da indústria para que a gente consiga desenvolver uma formulação, né, que a gente consiga administrar então para pacientes com transtorno de ansiedade ou para pessoas que estejam precisando se acalmar porque vão prestar uma prova, por exemplo. Não necessariamente a gente precisa comercializar na forma de medicamento, né, mas pode ser usado como uma terapia complementar mesmo. Então essa pesquisa tem um papel social muito importante, né? Tem, porque na verdade os medicamentos que existem hoje para o tratamento de transtornos ansiosos não são eficazes para todos os pacientes. Na verdade, 1/3 dos pacientes não responde aos medicamentos convencionais existentes e mesmo aqueles que respondem não conseguem se curar completamente. Então a procura por terapias alternativas é muito grande e uma dessas terapias alternativas é justamente a aromaterapia. E como é que você se sente dando essa contribuição? Eu acho que todo cientista nesse momento é a hora do retorno, na verdade, né? A hora que a gente consegue ver que o que a gente fez faz uma diferença e as portas agora estão abertas para que a gente evolua na pesquisa e consiga no final dar um sim ou um não para a aromaterapia, principalmente em relação aos transtornos de ansiedade. Para o aluno que quer realmente ter sucesso, né, no estudo de produtos naturais, a dica é que ele tenha um conhecimento de química bem alicerçado, tenha um conhecimento de botânica, de farmacologia, para que possa conjugar todas essas áreas do conhecimento na aplicação, no estudo de produtos naturais. Escolhi essa profissão por ela ser uma profissão desafiadora, uma profissão que me fascinava bastante enquanto estudante de 2º grau, realmente me empolgava e isso foi o motivador, foi a mola propulsora para que eu fizesse essa opção. Meu nome é Rogério Moura,
tenho 50 anos, sou químico industrial, tenho especialização em engenharia ambiental. Eu me formei em Química Industrial pela Universidade Federal de Sergipe, localizada aqui na Grande Aracaju, em 1985. 15 anos depois, eu retornei à Universidade Federal de Sergipe para fazer uma extensão, a pós-graduação em Engenharia Ambiental. O profissional da Química, ele está habilitado a trabalhar em inúmeras empresas no mercado, desde empresas, indústria química, mineração, microempresas, relacionadas aí a um processamento com algum produto químico, na qual ele tem que ser o assinante pela responsabilidade daquele produto. Trabalho numa grande empresa de mineração de beneficiamento de potássio e exerço a função de supervisor de processo de tratamento mineral. O potássio é um dos 3 macronutrientes utilizados para a fertilização do solo na agricultura brasileira. A nossa mina está localizada a 45 quilômetros de Aracaju. Ela tem uma profundidade que pode chegar até 700 metros. Temos algo próximo a 400 quilômetros de galerias escavadas no subsolo. E a importância do negócio potássio hoje é de que o Brasil é extremamente dependente do produto importado. Na área operacional, frequentemente eu verifico como o minério está chegando no subsolo, as operações de processamento desse minério, e na área de expedição eu faço acompanhamento do carregamento do nosso produto final. Estamos no Laboratório Químico de Controle de Qualidade, onde eu faço acompanhamento das análises químicas referentes a vários pontos do processo, desde o tipo de minério que sobe do subsolo até a qualidade do produto final. Eu costumo dizer que na Universidade Federal eu aprendi muito além dos ensinamentos técnicos e científicos. Aprendi exemplos de lições de vida, exemplos de determinação, e tudo isso agregou valor na minha formação profissional. Eu amo muito o meu trabalho porque a todo instante eu sou desafiado. Desafio para mim é uma palavra-chave. Eu gosto de encarar esses desafios. A química e a empresa me possibilitam bastante esse exercício. E isso me faz uma pessoa muito feliz. A história do povo e do estado de Sergipe também é alvo de pesquisas na UFES. No Museu do Homem Sergipano, mantido pela universidade, o visitante pode conhecer um pouco desses estudos feitos por professores dos departamentos de História e de Ciências Sociais. Dá até para ver objetos pré-históricos encontrados por eles em escavações arqueológicas. Se você quiser saber outras informações sobre o museu e sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. De Aracaju para Oiapoque, no Amapá. Na semana que vem, o Globo Universidade vai falar de cultura e educação indígenas. Eu vou visitar um curso de licenciatura em educação da Universidade Federal do Amapá para formar índios professores para as aldeias. Você vai ver como essa iniciativa revitaliza tradições. E vai conhecer também outros projetos da Unifap voltados para a riqueza e o desenvolvimento do norte do país. Este professor pesquisa a formação das cidades no Amapá. E este aluno estuda as propriedades medicinais da castanha. E tem ainda os desafios de um delegado da Polícia Federal na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Não perca! Até a semana que vem. Tchau!